Glória a Deus, aleluia. Colocar 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou. Com seu sangue ele lavou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito amor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimado bom pregador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu a cruz seu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé. O pregador já se faz presente, glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos cantar um corinho para receber o presbítero que vai trazer a mensagem nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. A bênção chegou, Jesus está aqui, com o seu poder, o mal já saiu. O anjo de Deus aqui se acampou, na nossa casa a bênção chegou, a bênção já chegou, Jesus está aqui, com o seu poder, o mal já saiu. O anjo de Deus aqui se acampou, na nossa casa a bênção chegou, na nossa casa a bênção chegou. Vamos receber o irmão Manuel, presbítero, que vai trazer a mensagem nessa tarde. Vamos receber ele com palmas alegres para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de
Cristo. Amém. Graças a Deus. Sempre, meus amados, que a pouco iremos. Glória a Deus. Já está aí a nossa irmã Pena, né? Conhecido lá no CPO. Apresentou meu filho. Hã? Se apresentou meu filho ao Senhor Jesus. A gente. Isso. João Pedro. A esposa do irmão Marcos. E a gente tem uma história, por isso que é bom perseverar, não é? É. Às vezes a gente demora de se encontrar, mas nas orações estão sempre presentes. Amém. Uns aos outros. Quando encontra a pessoa, então a gente se sente mais estruturado. Claro que sim, não é? Porque as boas coisas devem ser conservadas em Cristo, Senhor da glória. E que as pessoas estão perseverando nessa palavra e assim se vai, esta graça divina. O irmão Paulo pediu para aqueles irmãos que estão a par, para nós fazer a escola bíblica nas quintas-feiras, nesse horário. Não sei se eles passaram para os irmãos, passaram, passou, não é? Então, a necessidade é indispensável. É indispensável que a igreja cresça no conhecimento. É indispensável. A gente observa que a perda de crentes que sai da igreja, às vezes por ficar confuso, não são poucas não, são muitas. Há uns anos atrás, uma perda mais ou menos de 95%, muita gente. E se por falta, nem quer dizer que não todos, mas muito por falta de instrução, chega um momento que ele não sabe se sobressair e acaba saindo fora da palavra. Isso não é bom. Então, toda a escola bíblica é até uma ordem imperativa, não é? É uma ordem imperativa de ensinar e discipular. Quer dizer, que ensina e valoriza como está a mente da pessoa ao aprendizado. Para quê? Porque sempre faça um depósito do que? De prevenção. Chega um momento que a pessoa precisa usar a palavra. É uma realidade disso. Então, se os irmãos estiverem bem aceitos, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos nesse trabalho.
abençoar todos os teus meios e abençoar as nações, Senhor. Abençoa nosso Brasil. Venha guardar nossas crianças, Senhor, nossos jovens, nossos anciãos. Meu Pai, eu entrego todos nas tuas mãos, meu Pai, esse ministério da palavra. Usa o teu servo, Jesus, que vai, meu Pai, dar continuidade nesse lugar. A tua palavra, Senhor, vem não ser ouvida, Senhor, nem guardada. Mas em tudo, Senhor, que nós venhamos viver aquilo que pregamos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Se as irmãs estão aqui na frente, dá para ouvir bem? Dá. Então já vamos já dar a palavra do Senhor. Não há necessidade de usar o microfone, porque as irmãs estão perto. Então, o ensinamento ele tem uma finalidade indispensável. Por exemplo, existem muitas doutrinas da Bíblia, mas existe a doutrina mais fácil de se compreender. Doutrina é ensinamento fundamental, é relacionado com a palavra de Deus, é doutrina e disciplina. Ela tanto nos informa, nos dá boas informações, quanto também disciplina a nossa mente. O ensinamento afetivo, ele é um excelente remédio contra a ansiedade, contra a amnésia. É um trabalho excelente. A mente da pessoa, ela não caduca quando dedicamos a palavra de Deus, que ela está sempre em atividade, assim por diante. Não sei se as irmãs sabem a doutrina mais fácil de se compreender e sentir o efeito. Qual a doutrina mais fácil? Por isso que é bom nós aprendermos, né? As irmãs podem participar se quiserem. Qual a doutrina mais fácil de se compreender? Salvação. Todos responderam, mas é quando todos respondem, para que todos participam. Porque tem pessoas que têm colocado a salvação num por tão terrível que só está causando muita destruição na religiosidade, não é? Sem entender. Então, a doutrina mais fácil de se compreender é a doutrina da salvação. E às vezes a pessoa despreza. E nós temos uma preocupação, porque Jesus disse: quando alguém não ouve a palavra e não compreende, vem Satanás e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o perigo. E não perde a fé, mas perde a essência da fé. A pessoa às vezes não sai da igreja, mas também não tem aquela visão essencial. A visão. Existe fé que não condiz com a palavra, existe a fé da salvação, fé para o uso dos dons espirituais, e nós precisamos definir muito bem a palavra referente a uma doutrina que todos podem compreender e viver muito bem, a doutrina da salvação. É a doutrina mais fácil de se compreender e é a doutrina que vem muito bem nos orientar e também nos reforçar, nos consolar. Vamos já ler a palavra sobre esse assunto mesmo, aqui no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios. Aos Efésios, capítulo 2, vamos à palavra de Deus, com vários exemplos bíblicos
vivificou, e vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecados, e em que, no outro tempo, andávamos, né? Diz aqui a palavra de Deus, segundo o curso deste mundo, segundo o curso do mundo, ou deste mundo, né? E a palavra de Deus diz ainda, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3 diz aqui a palavra de Deus. Entre os pais, todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Né? E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Que o versículo 4. Mas Deus que é o que, irmãos? Riquíssimo Misericórdia. em misericórdia. Veja aí, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E aqui o versículo 5, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A tendência do pecado. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez aonde? Fazer o quê? Sentar onde? Dá para ter dúvida? Nos lugares Celestiais. em Cristo. E o versículo 7 diz a palavra de Deus, para mostrar-nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, Senhor da glória. Pode sentar que nós já oramos. Tão importante é a palavra de Deus. Pecado, como nós sabemos, esse pecado que nós estamos referindo aqui é o pecado em terceira instância. Por isso que é bom você aprender. Não existe, eu já ouvi pessoas dizer assim, não existe pecado pequeno nem pecado grande, tudo é igual. A pessoa que está falando isso, que está falando a verdade. Porque existe o pecado em primeira instância, segunda instância e terceira instância. Contado por Cristo pela Bíblia, a palavra de Deus. Esse pecado que Paulo está referindo, que nós estávamos mortos nele, não era somente referente ao pecado congênito. Você sabe o que é pecado congênito? É o pecado hereditário, que vem de descendência por descendência. É o pecado que antes que a criança nasça, ela já tem pecado, ou não? Sim. A criança tem pecado? Sim. Por isso que é boa escola bíblica, não é? Tem ou não? Sim. Porque a gente traz uma visão humana que não. Traz uma visão humana, a ideia romana, que contradiz a Bíblia. Mas o pecado que Paulo está referindo aqui, ele tem dois significados.
nós iremos julgar os anjos. E teremos que julgar o mundo incrédulo. Julgar também os crentes cães. É os que pegam a palavra, depois recebem uma coisa vã. Não faz questão. Esse tipo de pessoas também vai ser julgado. Vai ser julgado por quem? Por nós. Nós temos que ter a avaliação no sentido exato. Aí esse pecado soberbo foi o pecado que originou em Adão e abrangiu todo mundo. Abrangiu árvores, aves, animais, o universo de uma maneira geral. Pecado da soberba. Como ele entrou? A mulher viu que aquela fruta era excelente para dar entendimento. E é perigoso. Depois, no prender com os olhos, o que ela fez? Sentiu o desejo de comer. Aí é o segundo pecado. Até então, se ela não comesse, o pecado não consumaria. Porque tinha meios para ela repreender aqueles pensamentos. A concupiscência dos olhos. Concupiscência dos dos olhos. Você já viu, eu falei isso hoje, mas já ouviu falar que não tem pecado, não tem nem pecado grande, tudo é igual? É mentira. E aí quem vive mentindo, uma mentira que a gente conta, se arrepende por fraqueza, Deus perdoa. Agora, se você pôr isso na mente, aí a justiça de Deus não opera, por causa que é inversão de valor. Aí o primeiro pecado, ela foi induzida pela concupiscência dos olhos. Dos olhos. Ela olhou, foi lá que originou. Originou em Adão, porque a recomendação foi feita a ele. Porém, ela também teve participação no pecado. Aí, vendo ela, capítulo 3 de Gênesis, vendo ela que aquela árvore era boa para dar entendimento, desejou comer. O segundo pecado é o desejo da carne. Por isso que a carne não é de Deus. A carne é sujeita a Deus. Aí ela continuou aquela indução. Hoje também é perigoso. Quantas vezes eu já ouvi, olha, Deus não abençoou em tudo não, você precisa fazer um sacrifício para complementar a bênção, também não funciona. É a crença em Cristo. Agora ela olhando para aquela árvore, ou aquela fruta, depois ela perdeu a paciência de olhar, aí comeu. Então a paciência é a estrutura da perseverança. Conservação. Quem não tem paciência não serve a Deus. Serve a religiosidade, mas a Deus não. Porque no momento em que chega a defesa da nossa fé, firmado no assunto certo, vem a pressão e a pessoa se explode e fica chamada e não escolhida. Aí ela comeu de fruto. Até aí o pecado não foi consumado. Por quê? Porque dependia agora de quem tu come. De Adão. E deu ao seu marido. E ele comeu. Aí consumou o pecado. Tanto é que a palavra fala que o pecado, esse pecado que lemos aqui, que gerou morte em ofensas, quer dizer, palavras ofensivas, pensamentos ofensivos,
e não tinha espinhos, e nem árvores entrelaçadas. Mas tudo parecia um reto como verdadeiro. Aí lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 17, deu a maldição, Deus falando com Adão sobre maldição, sobre o trabalho duro, igual ao serviço militar, o trabalho que se vê hoje, é canseira e não tem como evitar. E também, aí Deus falou, e o carro, espinhos produzirá. A palavra cardo é uma palavra que identificava árvores sem espinhos. Toda árvore era uma caricatura, era um título dado às árvores. Chamava de cardo, porque a árvore era cardo. Cardo por quê? Porque não tinha espinhos. Espinhos porque não possuía o pecado. Então o pecado, ele abrangiu tudo que nós estamos compreendendo. Amém. E é esse pecado aqui causado pela soberba. Que quando entra a soberba, a pessoa faz as coisas e não ora a Deus. Não pede direção a Deus. Quando entra a soberba, a ansiedade, ela está no acompanhamento. Aquela ansiedade, porque a pessoa passa a não contentar com aquilo que tem. Então, tudo traz um desvario terrível e vai cada vez mais afundando nesse pecado que é impossível os incrédulos se salvar. Agora, em contrapartida, relacionado a esse pecado consumado, realizado, veio o quê? Salvação. Aí tirou o pecado geral. Só ficou um tipo de pecado que não sai agora, não é isso? Qual o pecado que quando você aceita Cristo ele continua? Vamos aprender bem para que tenhamos uma orientação bem precisa da nossa vida. Isso é importante para nós. É conhecer, isso é visão introvertida, visão para dentro. Aí é a doutrina da visão para dentro. Pecado, tem um pecado que ele não sai. Quando você aceita Cristo, os pecados são perdoados todos. Só que a sequela, tem uma sequela que ela não sai agora. Qual? O congênito. Por que a gente sente fome, canseira, às vezes sente ira, é necessário estar reconciliando com alguém, com Deus, conosco, porque às vezes a gente sente também, não deve generalizar, mas sente ansiedade, a gente sente enfermidades. Isso vem de onde? Do pecado congênito que está atuando no sangue. Ele é considerado como se não houvesse mais, porque a salvação está superando. Mas esse pecado ele é presente. Por isso que nós temos que aprender que a tentação que a gente sofre agora, depois da salvação, já não é tanto diabólica, é humana. Por causa do quê? Desse pecado hereditário que está em nós. É uma sequela. Jesus salvou esses pedaços de barros e somos nós, e nos deu o tesouro. Nossas vidas.
estavam em estado de miséria, consumido pelo pecado. Agora Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que Ele fez? Ele chamou nós para um acordo. Faça acordo comigo, e eu serei igual. Vocês deixarão de ser filhos bastardos ou ilegítimos, e façam ser filhos legítimos, e eu vos carregarei no meu coração. Aí entra a palavra, sai da miséria e entra no quê? No acordo, porque a miséria é a identificação do pecado desprovido, despreparado. Mas as pessoas que estão em estado de miséria, espiritualmente falando, ela ouve a palavra e crê. Então ela agora entra no acordo, ou Deus entra em acordo com aquela pessoa que ouviu e creu a palavra, e ele alcançou a misericórdia, selada pelo sangue. Por isso que cada salvo não pode reter perdão. E se ele reter o perdão, ele quebra a doutrina da misericórdia, e para ele ser salvo é necessário que Cristo morra de novo. Aí isso não vai acontecer mais nunca. Essa misericórdia ela é o sustentável da primeira conversão em Cristo. E a última também. Diz a palavra, porque muito nos amou. Pode ver que a palavra está lá no passado. Quando nós éramos maus, Ele já nos amava. Porque o amor, segundo o amor de Deus, ele é singular. Não tem como se explicar cabalmente o efeito do amor de Deus, de Cristo. Porque Ele nos amou, nos salvou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Fez, está lá no passado. Salvação está lá no passado. Todos que compreendem a salvação, ela tem uma alegria superior às outras alegrias. Sente a alegria de comprar alguma coisa nova, assim por diante. Isso é um sabor que Deus nos dá. Mas a alegria da salvação ela é acima desta alegria que possuímos algo. É uma realidade nisso. E Ele nos fez, então, os salvos está no plano de Deus antes da fundação do mundo, sabia? Aqui no livro de Efésios, que mesmo em Efésios capítulo 1, verso 4, não sei se alguém quer ler. Quer ler, irmão? Tem o... Vocês são alguém? Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso. Nos elegeu quando? Antes Da fundação do mundo. Para que nós fôssemos irrepreensíveis. Como é que a pessoa se torna irrepreensível? Somente o fruto do Espírito de Deus em nós faz com que nós pudemos dar esse testemunho de estar sempre em prevenção, em precaução relacionado às coisas futuras, no caso, prevenção. Ele nos fez, nos elegeu. As irmãs estão compreendendo? Amém. Qual a doutrina mais fácil de se compreender? A salvação. Por quê? Porque o ensino bíblico tem porquê sim e porquê não. Por que a doutrina mais fácil de se compreender e viver é a doutrina da salvação? Sabe por quê? Porque ela não depende de obras. Ela é, em primeiro lugar, ela traz ela vem acompanhada com o selo do Espírito Santo, que é de graça. Glória a Deus. Entendeu? No momento que a pessoa aceita Cristo, ela é selada com o Espírito Santo no momento da aceitação. Tem pessoas que fazem uma confusão
confusão tão grande que não chega em lugar nenhum. Aí, no momento que está aí, vamos ver aqui em Efésios 1,13. Diz a palavra de Deus, por isso que é bom, a pessoa não ficar com a emoção, às vezes tira um versículo isolado e não condiz com os outros. Efésios 1,13 e 14. Pode ler, Senhor. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Isto tudo para a glória dele. Quando a pessoa ouve a palavra, no caso, como exemplo, o ladrão, o malfeitor que estava lá na cruz, ele arrependeu lá crucificado. Só que naquele arrependimento, ele foi selado pelo Espírito Santo por lá. Como exemplo. Compreenderam bem como funciona a salvação? Então ela já vem como fosse. Como não? Alguém vai fazer uma viagem para um determinado lugar. Discussão, viagem. Então ela compra o pacote, pronto. Tem direito à condução, direito a café, direito ao almoço, a dormida, se for necessário, vem pacote. Então a salvação ela vem em pacote. Por isso que ela é fácil de se compreender e até de viver a salvação. Você pensa? Aí como a irmã leu, não é? Quando viste a palavra da salvação e tendo nele crido no evangelho da salvação, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo na promessa. Por isso que o malfeitor da cruz, ele foi direto da cruz para isso. Eita maravilha! Não é fácil? É fácil comprovadamente pela Bíblia, a palavra de Deus. Sabe quem complica muito? Somos nós. E é perigoso. Se inverter a salvação por meio de obras, está totalmente cancelando o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele morreu para isso. Então veja bem, então a salvação ela vem com o fruto do Espírito já gerando um bom caráter na pessoa, salvação. Né? E como nós sabemos, é plenamente de graça. Tivemos alguns resultados e esta graça, ela funciona. Graça é como nós sabemos, a pessoa ouviu a palavra, creu na palavra de coração, aceitou Cristo, então ela foi presenteada com a doutrina da salvação. Por quê? Porque ao ouvir a palavra, crer na palavra, tem produção. A pessoa ouviu e creu, ela produziu. Desde que ela decidiu aceitar a Cristo, é uma produção. Ela produziu fruto digno de arrependimento. E foi exatamente a pregação que João Batista usou, preparando o povo para receber Cristo. Lá no capítulo 3 de Lucas, verso 9, ele diz assim, não é? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É um deslocamento das obras da lei por um período, uma repreensão para Israel, com a presente graça que foi renovada através da pregação de João Batista, preparando o povo para aceitar Jesus. Então, quando a lei diz assim, a alma que peca esta morrerá, aí na pregação de João Batista, ele não aplicou a expressão de pena de morte, ele aplicou o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o quê? Mateus 3, versículos primeiros, as pregações de João Batista, já foi pedir arrependimento.
Só que fora feita a pergunta. A irmã se arrependeu? Se arrependi. Só que ela estava resistindo a ceia. Falei, então, quando se arrepende, a pessoa prossegue na santidade. Retira a palavra da condenação, arrepende, e esse arrependimento, ele volta novamente a ter a participação com a marca do sangue de Cristo em nós que se arrependem. Aí a pessoa, mas eu estou meio assim, preciso ter dúvida, está em pecado. Se crê no arrependimento, está santificado. A pessoa fica santificada ou fica em pecado. Mas a conclusão é que a pessoa fica santificada. Por causa do quê? Da sustentação do arrependimento. Acabou ela tomando a sério. Porque essa graça, além dela nos salvar de graça, ela vai nos mantendo de graça, mantendo. Nós sabemos lá no capítulo 15 de Mateus, capítulo 18, versículo 15, na sequência de Mateus, Jesus estava referindo: perdoa o seu irmão quantas vezes for necessário, porque para não quebrar essa aliança. Por isso que a salvação, eu já ouvi pessoas falarem muito por isso, não sei se você já ouviu. Irmãos, qualquer coisinha perde a salvação, é mentira. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. E as pessoas se emocionam com esse pensamento, porque a pessoa ela é falha. Esse pecado congênito, ele nos leva à angústia. E às vezes muita angústia. E às vezes até cometer falhas, só que tem um espaço para recuperação. Quando se chama esse espaço para recuperação? Arrependimento. Constante. Só que nós sabemos que hoje nós estamos, Jesus nos levou direto para onde Ele está. Aonde Ele está hoje, estamos com Ele. Ele não desloca, mas olhando no sentido de identificação, Ele está no trono da glória, na sétima glória. Mas lá nós estamos também com Ele espiritual. Por quê? Porque a salvação, Jesus carrega a sua igreja do seu lado. Glória a Deus. Ele vai com a igreja. Ele anda com a igreja. Ele trabalha com a igreja. Ele repreende a igreja. Ele perdoa a igreja. A igreja não é quatro paredes, quem sabe? Nós. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está lá em Atos capítulo 17, versículo 24, se não falha a memória. Então ele não habita em templos feitos por mão humana. Então, quando se fala igreja, ele está falando quatro paredes, está falando nós. E ele nos perdoa constantemente, já deu a hora. Então, na outra quinta, a gente pode prosseguir ainda, não é? Tem alguma dúvida? Qual a doutrina mais fácil de se compreender? A doutrina da salvação. E por quê? Por quê? Que é de graça. O arrependimento, ele produz fruto digno de perdão. E a salvação, nós ainda vamos continuar nessa matéria, querendo Deus. Não é bom? É bom. Porque a salvação, irmão, ela não é qualquer coisa que pede a salvação, não, porque a salvação ela é implantada no juramento de Deus. Nós vamos aprender isso aqui na Bíblia. E o juramento de Deus não quebra. Não viu lá a questão do rapaz lá que cometeu aquele incesto e pecado de prostituição, e Paulo entregou ele a Satanás para que a carne fosse destruída e a alma fosse salva. Só que antes disso ele se arrependeu, não precisou ser destruído pelo diabo. Então a salvação ela tem uma segurança plena, a menos que a pessoa não queira. Ela despreza mesmo
dia, batalha, guerra contra o mal. Ela aqui pela manhã, Rosiane, né? Quem conhece a Rosiane? A Josiane. É Josiane, né? Rosiane. Josiane. Josiane, né? Então, amanhã pela manhã. E à noite é Pastor Paulo. É Rosana. Que vai pregar? Rosana. É Rosana. É Rosana. Rosana. Da minha igreja. É Rosana. É Rosana. Então, e à noite é o Pastor Paulo. Nós estamos aqui todos os obreiros, domingo. É batalha, guerra contra o mal amanhã à noite. Às 19 horas. Bem, somente eu avisei só isso aí. Só. Nossa pastora vai fazer a oração para levar o Gi. Quem recebeu unção, o pastor vai ungir. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Tá bem? O óleo significa o quê, irmãos? Nem sabe. Não? Eu vou explicar, vamos agradecer a Senhor Deus, estamos se agradecendo nesse trabalho que o Senhor nos concedeu nesta manhã, ou nesta época também, Senhor da glória, com o poder da tua palavra em Cristo Jesus, tua maravilha. Meu Deus, te apresentamos a nação de Israel, teu povo, Senhor, que o Senhor tem se preparado de uma maneira toda especial em Cristo Jesus, teu amado Filho. Que assim seja. E graças a Deus. A paz de Cristo Jesus. Digam amém. Amém. Deus continua nos abençoando. Amém. Não é? Amém. Aqui está o azeite, os irmãos. O azeite simboliza o Espírito Santo, para quem não sabe. O azeite simboliza para qual finalidade? Se a pessoa pecou e a pessoa sabe estar